quando é que, na sua opinião, começamos a perder, ou o jogo começou a mudar, da guerra cultural? Moralmente, eu vejo que o movimento ele é cíclico, diferente um pouco do social. Porque o social, nós estamos nessa crescente evolução rumo ao caos. Mas o moral, eu percebo que ele é cíclico. Ora a sociedade é mais libertina, ora a sociedade é mais moralista. Mais libertina, daqui a pouco moralista de novo. Ele acaba sempre voltando. Eu estou te perguntando, qual foi o momento de guerra cultural aonde vem uma disruptura para a gente sair de um lugar de moralismo, de moralidade mais acentuada, para esse local de libertinagem? E não sei se eu estou falando bobagem. Não, excelente pergunta. Nós podemos ir aos fundamentos e chegar a essa resposta. Bom, então, respondendo, nós vamos precisar ir para as Escrituras para entender isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele funda a Igreja Católica, nós católicos, a nossa visão é que nosso Senhor Jesus Cristo ele funda a Igreja Católica, ele vai fazer de São Pedro I o Papa, os apóstolos eles se espalham pelo mundo, fundam as primeiras dioceses, né? Então, por que o Papa tem sede de Roma? Porque São Pedro, que é o líder do Colégio Apostólico, ele vai ser martirizado de cabeça para baixo em Roma. E nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele faz uma série de profecias, porque ele conhece o passado, presente e futuro, então ele pode revelar o futuro para quem ele quiser. E ele prevê 2 grandes movimentos históricos para a humanidade. Isso vai um pouco ao encontro do que você está dizendo. O primeiro grande movimento histórico que ele prevê para a humanidade é o movimento de expansão. Então, quando nós vemos no final dos Evangelhos e no início de Atos dos Apóstolos, qual é a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo? Ide por todo mundo. Ide por todo mundo, ensinar todos os povos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que nós vemos em Mateus, em Marcos, né? Pregai o Evangelho a toda criatura. Então, ele prevê um grande movimento de expansão. E esse movimento de expansão, ele atinge um cume no século XVI. E é muito interessante, tudo isso a gente pode abrir conforme você foi indicando. Mas os portugueses, quando eles chegam no Brasil, eles tinham a visão de que eles estavam cumprindo essa primeira metade da profecia. Então, há uma biografia do século XVI sobre Dom Afonso Henriques, que é o primeiro rei de Portugal. O nobre Duarte Galvão está oferecendo aquele livro para o Dom Manuel I, que é o rei que descobre a Ásia e o Brasil. E o que ele diz na introdução? Ele vai dizer, olha, nosso Senhor Jesus Cristo, no final do Evangelho de São Mateus, ele estava reunido com os apóstolos, ele pede para os apóstolos pregarem no mundo inteiro. Santo Agostinho diz que no tempo dele, na Cidade de Deus, o Evangelho ainda não havia sido pregado no mundo inteiro. E aquilo que nem os apóstolos conseguiram e nem Santo Agostinho conseguiu, começa a ser cumprido por intermédio de Vossa Majestade. Isso é muito interessante, ainda mais interessante se nós ligarmos a 2 grandes aparições de Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira, no Império Romano. Então, Nosso Senhor ele aparece a Constantino na Batalha da Ponte de Milvio, que é a batalha que vai fazer Constantino ser o imperador do Império Romano e dar liberdade de culto à Igreja Católica, né? Essa aparição ela tem até testemunho coevo de Eusébio de Cesareia, na sua vida Constantine. E a mesma coisa vai acontecer na fundação do Império Português. Então, nosso Jesus Cristo ele aparece para Dom Afonso Henriques em 25 de julho de 1139 e ele vai dizer para Dom Afonso Henriques, numa batalha contra os muçulmanos, que eram 10 vezes mais que os portugueses, olha, eu estou aparecendo para ti porque por intermédio do seu reino e dos seus sucessores, eu vou criar um reino que deve notificar o evangelho a gentes estranhas. Então, nosso Jesus Cristo ele entra na história em 1139, na fundação de Portugal, e liga isso ao Evangelho. Ele promete a expansão e prepara um reino para cumprir essa primeira parte, que vai ser Portugal. Então, o Brasil, é por isso que o Brasil ele herda essa vocação cruzada de Portugal muito marcada, né? A ideia das caravelas com a cruz da Ordem de Cristo, da primeira missa, do crucifixo. Isso é muito marcado na fundação do Brasil. E nosso Senhor Jesus Cristo ele também tem uma segunda profecia, que ele vai dizer, por exemplo, quando ele fala do fim dos tempos
no Evangelho de São Lucas, acaso quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a terra? É o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. Então ele está dizendo o quê? Que deve ter um grande movimento de expansão e um grande movimento de retração. E São Paulo vai dizer, olha, primeiro deve vir uma grande apostasia, e essa apostasia é uma nota para a vinda do anticristo. Isso está até no Catecismo de Trento, que é o principal catecismo da história da Igreja Católica. Vai dizer, olha, uma das coisas que vão acontecer inevitavelmente antes da vida do anticristo é essa apostasia geral. Entrando naquela sua pergunta, né, bom, quando que começa a descambar de vez? Ele começa a descambar de vez na Revolução Francesa. E por que isso? Porque quando o nosso Jesus Cristo ele funda essa civilização ocidental, os princípios, essa civilização que tinha sido construída na Idade Média é uma civilização, isso é que é muito importante entender, e é onde está a raiz do caos atual. Nosso Jesus Cristo ele funda uma civilização com base numa ótica do sacrifício. Por quê? Porque, primeiro, a ideia dos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? É o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, certo? Eu não posso mentir, eu não posso trair a minha esposa, eu tenho que honrar pai e mãe. É sempre uma ideia de dever. E nosso Jesus Cristo vai além, né? Naqueles 3 capítulos, que na minha opinião são os 3 capítulos mais belos de todas as Escrituras, capítulo 5 ao 7 do Evangelho de São Mateus, nosso Jesus Cristo vai falar no Sermão da Montanha lá sobre as bem-aventuranças, e que nosso Senhor, ele desafia a lógica do mundo em cada ponto, né? Sim. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração. Bem-aventurados, não os perseguidores, mas os perseguidos. Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo está colocando aqui? Uma ótica de sacrifício. Então, na Idade Média, o homem, a visão dele de dever, a visão dele de justiça, o que é a justiça? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. Essa é a definição da virtude cardeal da justiça. Eu estou sempre preocupado com você, entendeu? E aí o que vai acontecer? A Revolução Francesa, ela muda. Agora já não é mais o que eu devo fazer nessa vida, como eu devo servir, mas a declaração dos direitos do homem. Agora é o que eu mereço. Então, tudo que vem a partir daí é essa ótica. Então, porque hoje que a gente tem são os pressupostos da Revolução Francesa levados cada vez mais para a extrema esquerda. Mas porque agora, por exemplo, se eu sou da mídia, eu acho que eu tenho que ter patrocínio estatal. Se eu sou um artista, eu acho que eu tenho que ter Lei Rouanet. Se eu sou um juiz, eu acho que eu tenho que ter 100 mil reais mais o bando de... Ninguém está preocupado com servir. Só que eu digo o seguinte, que mecanismos de poder, eles podem utilizar-se da fé para o bem ou para o mal. Na Revolução Francesa, que foi algo dramático, talvez era o quê? Era um povo extremamente cansado de ser subjugado. De repente é um povo que olhou e falou, cara, tô cansado de tipo assim, beleza, é serviço, mas parece que só a gente serve. E aí, beleza, aí é a luta do oprimido, opressor, que se torna opressor depois. Mas existe uma forma católica de se fazer as coisas. Então, para o católico, os problemas da sociedade são os problemas principalmente de a forma do homem. Porque o que é a sociedade? A sociedade é um conjunto de famílias. Se essas famílias elas são virtuosas, se elas buscam uma vida na graça, então elas não vão querer roubar, elas não vão querer matar, elas não vão querer trair seus esposos. Então, se as pessoas começam a levar uma vida na graça de observância do Evangelho, naturalmente a sociedade se ordena. Então, primeiro a ordenação das pessoas, depois a reforma das instituições. Então, nós temos problemas, mas existe uma forma de você corrigir os problemas, não você levando grande parte da população para a guilhotina, como foi na Revolução Francesa.